Este uniforme pertenceu a Helmut Knoller. Ele era testemunha de Jeová. Como ele, milhares de testemunhas de Jeová foram lançadas em prisões e campos de concentração nazis por suas crenças. Um número pequeno, em comparação com os milhões exterminados pelo terror nazi. Mas quase 2.000 testemunhas de Jeová morreram, mais de 250 executadas. Desde o começo do regime nazi, esse pequeno grupo de cristãos foi brutalmente perseguido, mas não silenciado. Fizeram o mundo saber que a mortífera máquina nazi esmagava não só a eles, mas também a judeus, polacos e outros. A história das testemunhas de Jeová, o apego às suas crenças e a denúncia do que estava a ocorrer é pouco conhecida hoje. É uma história que tem de ser contada. Bem-vindos ao Museu Memorial do Holocausto nos Estados Unidos. É um privilégio e uma honra recebê-los como convidados porque a vossa história é extremamente importante. Em 29 de setembro de 1994, historiadores da Alemanha, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos falaram sobre as testemunhas de Jeová. Junto com sobreviventes e representantes da Sociedade Torre de Vigia, eles revelaram pormenores notáveis. Elas não diziam Heil Hitler. É muito intrigante sentir o caráter social dissidente quando entram numa sala, ouve as palavras Heil Hitler e alguém diz bom dia. Ou quando entra numa sala, a reunião é encerrada e você diz Heil Hitler e alguém diz Auf Wiedersehen. É um gesto de coragem cívica incomum e de inimaginável dignidade humana. O Dr. Detlef Garbe e Wolf Brabeck são diretores de memoriais de campos de concentração na Alemanha. Eles explicaram porque a postura das testemunhas de Jeová era ímpar. Willy Paul foi um dos mais de 20 sobreviventes que assistiram ao seminário. Ele e James Palacia representaram a Sociedade Torre de Vigia. Explicaram os motivos da postura audaciosa das testemunhas de Jeová. Já antes dos nazis subirem ao poder, as publicações da Torre de Vigia alertavam do perigo. Na edição em alemão, em 1929, a Idade de Ouro fez esta declaração denudada. O nacionalsocialismo é um movimento que está diretamente a serviço do inimigo do homem, o diabo. A professora Christine Keane, vice-reitora da Universidade de Staffordshire, analisou a batalha moral entre as testemunhas de Jeová e os nazis. As testemunhas resistiram, como sabemos, até à morte. E não uma morte comum, mas uma morte horrível pela tortura. Um dos guardas da SS disse o seguinte sobre as testemunhas cantarem hinos no corredor da morte. Eu poderia passar um cilindro por cima de vós e isso não escalaria. Achavam que o cilindro silenciaria a fé, a integridade, a coragem e a fraternidade das testemunhas de Jeová. Mas é claro que não resultou em nenhuma circunstância. Denunciaram desde o começo, denunciaram com uma só voz e denunciaram com uma tremenda coragem. A Alemanha luta para recuperar-se das feridas da Primeira Guerra Mundial.
Conhecidas antes de 1931 como Bibelforscher, ou estudantes da Bíblia, as testemunhas de Jeová dão consolo e esperança, mas também alertam contra a ascensão do militarismo. São sempre vistas nas ruas e às portas, distribuindo publicações bíblicas em enormes quantidades. Em Magdeburgo, na sede da torre de vigia chamada Betel, imprimiam-se cada mês 1 milhão de exemplares da revista A Idade de Ouro. A gráfica em Magdeburgo produzia 2 milhões de livros e 5 milhões de folhetos por ano. A impressão e a pregação não passaram despercebidas pelo florescente movimento nazi. Falava-se das testemunhas de Jeová por causa de ideias repulsivas para os nacionalsocialistas. Falava-se delas porque não prestavam serviço militar e não juravam lealdade à pátria, como era dever de cada alemão, segundo os nacionalsocialistas. Os nazis rotularam as testemunhas de Jeová de comunistas, ameaça ao Estado, conspiradores com os judeus para dominar o mundo. Em 1933, o palco estava pronto para a batalha. As sementes que levaram ao surgimento do nazismo foram lançadas nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, os exércitos alemães, franceses, russos e ingleses foram à guerra. E todos os adeptos das religiões diziam que Deus estava do seu lado. Nada prejudicou mais as igrejas do que a alegação mutuamente exclusiva de terem apoio divino. Em 1918, o cinismo, o ceticismo com relação à credibilidade das igrejas era tão grande que a vasta maioria dos que serviram nas trincheiras voltou muito desiludida e nada disposta a aceitar a autoridade moral das igrejas que os tinham enganado tanto. 15 anos mais tarde, esses jovens que saíram das trincheiras eram os principais elementos do partido nazi. Em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler sobe ao poder. Nomeado chanceler pelo presidente von Hindenburg. São grandes as esperanças de uma Alemanha nova e forte. A maioria é influenciada pela propaganda ou pelos outros. Talvez não seja por perversidade, mas as pessoas simplesmente deixam-se levar por uma enxurrada de propaganda. O edifício do Reichstag, sede do Parlamento Alemão, é incendiado. Os nazis imediatamente culpam os comunistas e Hitler pressiona o presidente von Hindenburg a emitir um decreto de emergência. Em seguida, sai a lei de plenos poderes. Hitler, agora com poder ditatorial, suspende os direitos humanos. Qualquer um pode ser detido e preso, sem julgamento. Agora, os nazis têm uma arma para silenciar os inimigos. Num Estado alemão após outro, a polícia proíbe as reuniões das testemunhas e a pregação de porta em porta. Por isso, as testemunhas de Jeová fizeram uma campanha para informar o governo alemão que elas não eram subversivas. Desde o começo, as testemunhas de Jeová foram inequívocas na sua posição, na sua postura e conservaram a neutralidade política. Tentou-se a princípio explicar às autoridades o que isso significava e que na realidade não era uma ameaça política. Um congresso em Berlim reuniu representantes das 25.000 testemunhas de Jeová de toda a Alemanha para adotar uma resolução.
Explicamos nessa declaração que não tínhamos nenhum objetivo político, que a nossa atividade era puramente religiosa e que queríamos usar a liberdade de crença e de religião em conformidade com a promessa feita na plataforma do partido e também por autoridades do governo. E que, por isso, a questão das proscrições parciais devia ser investigada e elas deviam ser suspensas. O país foi inundado por mais de 2 milhões de exemplares da declaração. Conrad Franke participou na distribuição. Ele foi preso e mandado para o campo de trabalhos forçados de Osthofen. Não haveria lugar nessa nova Alemanha para as ideias dos estudantes da Bíblia, para os ensinos religiosos das testemunhas de Jeová. A Prússia decretou uma segunda proscrição às testemunhas de Jeová. A polícia recebeu ordens de reprimi-las novamente. Aqui, em 28 de junho, um grupo de 30 membros da tropa de assalto, os camisas castanhas de Hitler, invadiu e ocupou a filial. Foi declarada a proscrição. Quando o prédio foi fechado, ficamos sem um escritório central. Fomos obrigados a trabalhar clandestinamente. Esta é a última edição em alemão da Sentinela impressa em Magdeburgo. As impressoras calam-se. Algumas semanas depois, os nazis voltam. 25 caminhões de publicações bíblicas são levados para os limites de Magdeburgo e as publicações são queimadas. Na verdade, o assassinato de 6 milhões de judeus como crime do Estado, efetuado com uma precisão fabril, foi com certeza um acontecimento sem igual na história da humanidade. Mas também havia algo de característico na perseguição às testemunhas de Jeová. Eram perseguidas com muita severidade e brutalidade. O objetivo era destruir esse grupo religioso. Não devia sobrar testemunhas de Jeová na Alemanha. Desde cedo as testemunhas são vistas como grande inimigo, em parte por causa da sua postura pública e da sua notória recusa de aceitar até os elementos mais insignificantes do nacionalsocialismo que não correspondiam à sua fé e crenças. Hitler deu emprego às pessoas. Restabeleceu-lhes a confiança na pátria. Ele é aclamado como Salvador. Mas as testemunhas de Jeová não podiam dar a um homem o que criam que pertencia a Deus. Assim surgiu uma linha de batalha em torno de uma saudação simples, Heil Hitler. As testemunhas de Jeová negavam-se a dizer Heil Hitler porque isso significava a salvação vem de Hitler. Na siderurgia onde trabalhava, uma testemunha enfrentou esta provação. Eu era o único entre 2.000 pessoas que não erguia a mão nem fazia a saudação alemã. Cada dia era uma provação, porque eu devia fazer a saudação alemã, mas só dizia bom dia. Quem não fazia isso atraía a fúria dos nacionalsocialistas. No princípio, eram palavras grosseiras, às vezes uma tareia, mas em pouco tempo começaram as detenções. Em 1934, as testemunhas mandaram clandestinamente informações perturbadoras para fora da Alemanha. Já se fizeram buscas em cerca de 4.000 casas. Umas 1.000 pessoas foram presas, 400 das quais enviadas para campos de concentração. E já ocorreram aproximadamente 200 casos de maus tratos. Cada golpe era desferido junto com as palavras "Ainda crê em Jeová?". A intimidação nazi não atingiu só a sua vida religiosa, mas também os seus meios de vida.
Já antes de serem detidas e condenadas pelos tribunais especiais à prisão e depois à prisão protetora, elas tinham sofrido sanções económicas e sociais. Perda do emprego, boicote a estabelecimentos comerciais ou confisco de pensões ou subsídio de desemprego. Uma carta de despedimento típica dizia: por se ter recusado a fazer a saudação nazi, rescindimos o seu contrato de trabalho. Sim, perdi o emprego. Bem, sobrou bastante tempo para pregar. As crianças não foram poupadas. Igual a outras crianças filhos de testemunhas, Paul Gerhard Kusserov, de 6 anos, era pressionado por colegas e professores. Assim que comecei a ir à escola, o diretor e os alunos tentaram fazer com que eu dissesse Heil Hitler, saudasse a bandeira e cantasse hinos nazis. Não era nada agradável ir à escola, porque nunca sabíamos o que iria acontecer. A Gestapo tirou dos pais testemunhas a guarda de mais de 800 crianças. Paul Gerhard foi internado numa escola nazi com o seu irmão e a sua irmã. 3 anos de proscrição e as testemunhas ainda estão ativas. A Gestapo tem de mobilizar uma unidade especial para caçá-las. Um relatório confidencial da Gestapo gabou-se da prisão numa única rusga de 120 testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová estavam entre os primeiros prisioneiros a ir para Dachau, que era o principal, o chamado campo de concentração modelo, e para os campos de trabalho, e tenho provas disso já em 1934 e com certeza em 1935. De 1935 em diante, muitas testemunhas de Jeová já estavam em prisões e campos nacional-socialistas. Antes da guerra, cerca de 5 a 10% dos reclusos em campos de concentração eram testemunhas de Jeová. Além dos campos de concentração, havia testemunhas de Jeová em quase todas as prisões. Das 8 pessoas da minha família, 6 foram presas, 4 irmãos, uma irmã e a minha mãe. Entre todos, passámos uns 43 anos na prisão. De 1937 em diante, as testemunhas soltas da prisão eram mandadas diretamente para os campos de concentração. No fim desse ano, havia 6.000 testemunhas em prisões e campos nazis. A partir de 1937, as testemunhas de Jeová receberam o Triângulo Roxo como sinal. Eram o único grupo religioso que constituía uma categoria de reclusos à parte. E o triângulo era relativamente grande, de modo que devia ser possível vê-lo a uma boa distância, sem falar na cor a esse estigma da categoria do prisioneiro. Sempre que via uma prisioneira com um triângulo roxo, eu tinha a certeza, era uma irmã. Isso ajudava-me a saber quem era testemunha de Jeová. As testemunhas de Jeová eram tratadas pela SS com excepcional crueldade, porque resistiam muito, porque na sua conduta havia muita resistência. Ao chegar, fui espancado no setor político até perder os sentidos. Quando voltei a mim, podia cuspir os dentes. Eu não teria sobrevivido nem à primeira noite. Se o irmão Erich Nikolajczyk, que estava ao meu lado na cama, não me tivesse tomado nos braços e aquecido com o seu corpo. Com isso, recuperei um pouco.
As estudantes da Bíblia estavam entre as primeiras mulheres que vieram para cá de outros campos, do campo de concentração de Moeringen am Zollin e especialmente de Lichtenburg, perto de Torgau. Contrário ao que se queria até agora, os primeiros a chegar aqui, em Ravensbrück, em maio de 1939, não foram sobretudo prisioneiros políticos, mas, como agora sabemos, na maior parte estudantes da Bíblia. Os nazis, obcecados por quebrantar a intransigente integridade das testemunhas, intensificaram o seu ataque psicológico e fizeram-lhes uma oferta extraordinária. Cada testemunha podia comprar a liberdade por um preço, a sua assinatura e a sua fé. Sempre lhes ofereciam nas prisões e nos campos um papel e uma caneta. Bem poucas o assinaram. Pouco antes de ser solta da prisão, deram-me um documento para assinar. Nele se exigia que eu renegasse minha fé e reconhecesse o governo alemão como autoridade suprema, que me sujeitasse ao governo de Hitler e considerasse a Bíblia como doutrina falsa. Eu disse, está fora de questão. Madame Geneviève de Gaulle, sobrinha do general Charles de Gaulle, foi presa pelos nazis em 1944 como membro da resistência francesa. Em Ravensbrück, ela conheceu as testemunhas de Jeová. Na altura em que chegou ao campo, muitas já estavam presas por 10 anos. O que eu admirava muito nelas é que podiam sair de lá quando quisessem. Bastava assinar uma renúncia da sua fé. No fim, essas mulheres que pareciam tão fracas e esgotadas eram mais fortes do que a SS, que tinha poder e todos os recursos à sua disposição. Elas tinham força, e era a sua força de vontade que ninguém conseguia quebrar. Muitos casais de testemunhas foram separados por anos, como Heinrich e Anne Dickmann. Ao descobrirem que ambos estavam no campo de Ravensbrück, eles arriscaram a vida só para se verem. Depois de Buchenwald, fui posto no campo em que Anne estava. Foi lá que tive a oportunidade de rever a minha esposa depois de 7 anos. Ela tinha de levar a roupa da SS até o portão principal e eu tinha de apanhá-la ali. Assim tivemos a oportunidade de rever-nos depois de 7 anos. Mas sem uma palavra sequer, porque eles estavam na torre de observação atentos a tudo. Ter-nos-iam enforcado a ambos. A postura das testemunhas de Jeová é singular entre os cristãos, entre todos os cristãos de todo o tipo na Alemanha nazi. É inigualável. Quem vivia na Alemanha sabia quem eram as testemunhas de Jeová e em que acreditavam. Desde o começo, as testemunhas de Jeová e as suas publicações denunciaram a agressão nazi. A edição inglesa da Idade de Ouro não fez cerimónia ao expor em caricaturas o cancro do nazismo. Em 1934, a Idade de Ouro denunciou duramente os maus-tratos dos nazis infligidos às testemunhas de Jeová, como rusgas, detenções e prisões em campos de concentração. O Congresso em Basileia, em 1934, foi um marco para as testemunhas. Planeou-se um protesto mundial a ser enviado diretamente a Hitler em 7 de outubro. As testemunhas de Jeová alemãs reuniram-se às ocultas. Naquele dia, às 9 horas da manhã, todas as testemunhas de Jeová reuniram-se em pequenos grupos. Testemunhas de Jeová de todo o mundo enviariam um telegrama ao governo de Hitler. Os seus maus tratos para com as testemunhas de Jeová chocam a todas as pessoas boas da terra e desonram o nome de Deus. Refreie-se de continuar a perseguir as testemunhas de Jeová. De outra forma, Deus o destruirá bem como o seu partido nacional. Hitler não cedeu, mas reagiu. Depondo sob juramento, Karl Wittig, uma autoridade do governo, descreveu o furor de Hitler,
Ele esbravejou: essa raça será exterminada da Alemanha. As publicações da Torre de Vigia não pararam de entrar na Alemanha. A Gestapo fechou o cerco com mais detenções. Sempre que os nazis desbaratavam uma organização clandestina, logo surgia outra no lugar. Cada vez que prendia um grupo, a Gestapo achava que estávamos completamente derrotados. Ela estava muito enganada, mas até ao fim da guerra, a sentinela foi distribuída por toda a Alemanha. Olimpíadas de Verão. 1936. Berlim. A Alemanha nazi apresenta o que há de melhor. Pura fachada. Logo depois das Olimpíadas, as Testemunhas de Jeová lançam uma campanha para revelar o lado negro do regime nazi. A perseguição nazi é exposta numa resolução adotada num congresso em Lucerna, Suíça. 200.000 cópias da resolução são distribuídas na Alemanha numa só noite, em dezembro de 1936. Março de 1938. As tropas de Hitler cruzam a fronteira da Áustria. Em breve, as Testemunhas de Jeová seriam obrigadas a atuar clandestinamente num país após outro. Homens da liderança, Erich Frost, Arthur Winkler e outros, arriscavam a vida pelos concorrentes ao tentar escapar da Gestapo. Dans la nuit, dans un petit appartement, à noite, num pequeno apartamento, nós cobríamos as janelas com cobertores e colocávamos as máquinas sobre a mesa que tínhamos forrado com colchas para o barulho não ser ouvido. Ali, a sentinela era traduzida e reproduzida. Depois, tínhamos de desmontar e esconder tudo, porque se a Gestapo encontrasse alguma peça do equipamento, isso significaria a morte do seu proprietário. que possédait le matériel. Outro canal de entrada clandestina de publicações na Alemanha era um médico finlandês, Felix Kersten, médico do próprio Himmler. Hartwald, a casa de campo de Kersten, era perto de Ravensbrück. Ele usou a sua ligação com Himmler para conseguir prisioneiros para trabalhar na sua quinta. Por meio de Himmler, o Dr. Kersten tentou conseguir testemunhas de Jeová. E conseguiu porque Himmler fazia muitos favores a Kersten. Kersten levou a prisioneira Annie Gustafsson para ser empregada na sua casa na Suécia. Lá ela obtinha a sentinela sem dificuldade alguma. Kersten ofereceu-se para levar publicações clandestinamente para as testemunhas que trabalhavam para ele em Hartwald. As revistas eram levadas clandestinamente de Hartwald aos campos próximos, Sachsenhausen e Ravensbrück. Assim nasceu outra rede de comunicação. O livro Cruzada contra o Cristianismo foi publicado em 1938 pelas testemunhas em alemão, francês e polaco. Incluía diagramas de campos de concentração e relatos em primeira mão dos maus-tratos cruéis que as testemunhas sofriam na Alemanha, conforme documentados pela filial da Torre de Vigia na Suíça. O Dr. Thomas Mann, vencedor do Prémio Nobel, escreveu: Os senhores cumpriram com o seu dever por publicar esse livro e trazer esses factos à tona. Parece-me que não existe maior apelo à consciência do mundo. Em 2 de outubro de 1938, 50 emissoras de rádio ao redor do mundo transmitiram o discurso de Rutherford, presidente da Sociedade Torre de Vigia, Fascismo ou Liberdade. Ele denunciou os perversos ataques aos judeus. O povo alemão é pacífico. O diabo colocou seu representante Hitler no poder. Um homem de mente doentia, cruel, malévolo e desumano, e que age com um absoluto desprezo pelas liberdades do povo. Com os seus apoiadores, ele governa com mão de ferro. Persegue cruelmente os judeus, porque eles já foram o povo pactuado de Jeová.
e levavam o nome de Jeová, e porque Cristo Jesus era judeu. Apenas um mês depois, o ódio dos nazis pelos judeus explodiria com força total. Em 10 de novembro de 1938, vim bem cedo para trabalhar e tivemos uma surpresa. Todas as lojas tinham sido destruídas e as montras despedaçadas. A rua estava coberta de vidros. Todas as pessoas andavam em cima de cacos. Foi a manhã depois da Kristallnacht. A Kristallnacht foi a campanha nazi na qual os estabelecimentos comerciais e também os escritórios dos judeus foram destruídos em toda a Alemanha. Tudo ficou em ruínas. Em 9 de novembro de 1938 ocorreu a destruição em massa do judaísmo. O fim do judaísmo alemão quando quase todas as sinagogas na Alemanha foram incendiadas numa só noite. Na Kristallnacht, 20.000 judeus foram presos e enviados para os campos de concentração na Alemanha. À medida que as sinistras intenções dos nazis para com os judeus se tornaram claras, como reagiria a comunidade religiosa, quer como igrejas, quer como pessoas? Na verdade, o cristão comum sem distinção fora profundamente influenciado pela propaganda nazi. Por isso, quando ocorreu o pogrom da Noite de Cristal em novembro de 1938, essa prova chocante e muito visível do antissemitismo nazi, as igrejas ficaram caladas. Não poucos representantes das igrejas incentivaram em público o ódio pelos judeus. Isso, as testemunhas de Jeová de modo algum fizeram. O antissemitismo tem características de racismo. E a última coisa que as testemunhas de Jeová fariam seria considerar os judeus como pessoas de menos mérito, só por causa da sua origem. Para elas, todos tinham o mesmo mérito, eram iguais. As centenas de testemunhas de Jeová nos campos passaram a ver prisioneiros judeus a chegar em grandes números. A revista Consolação perguntou: como é possível ficar calado? Como teria sido se a Igreja Luterana tivesse agido como as testemunhas de Jeová? E os católicos? Na minha opinião, a história inteira teria sido muito diferente. Nunca conheci nem ouvi falar de algum sobrevivente que não se lembre das testemunhas. E todos dizem coisas parecidas. Um grupo pequeno, de identificação muito clara. Falam sobre o triângulo roxo que usavam no uniforme da prisão. Falam que repartiam o alimento e cuidavam umas das outras. E falam que tinham disposição para conversar, ajudar e apoiar os outros prisioneiros. Parece que realmente ficou gravado na mente das pessoas. Max Liebster foi preso e enviado para Sachsenhausen por ser judeu. Ele e outros prisioneiros eram avisados várias vezes para não falar com as testemunhas de Jeová. Havia umas 400 testemunhas de Jeová em Sachsenhausen. Assim que chegavam, os jovens recebiam 25 chicotadas. Eram postos no isolamento, cercado por arame farpado. E o comandante do campo sempre anunciava que quem falasse com as testemunhas seria punido com 25 chicotadas. O principal motivo pelo qual a SS isolava as testemunhas de Jeová dos demais reclusos era para que não tivessem oportunidade de influenciar os outros prisioneiros com a disseminação da sua fé. Também se faziam miniaturas das publicações para que ficassem mais fáceis de esconder. Havia, por exemplo, uma edição do tamanho de uma caixa de fósforos do livro Jeová de 1934. Esta Bíblia em miniatura é a Bíblia inteira. Era o que eu tinha de mais precioso. O surpreendente é que o próprio campo de Wewelsburg passa a produzir publicações bíblicas depois que uma importante central de impressão clandestina finalmente é descoberta e fechada pelos nazis em abril de 1943. O seu organizador, Julius Engelhardt, é preso e decapitado. Os prisioneiros testemunhas de Jeová no campo de Wewelsburg compensaram a perda criando uma gráfica secreta
bem nas barbas dos guardas da SS. Se fossem descobertos, receberiam a sentença de morte imediatamente. Sabemos que conseguiram uma máquina de escrever. Com a máquina, faziam extensas para uma duplicadora feita com peças obtidas clandestinamente. Fazíamos a duplicação no dormitório. O trabalho na máquina de escrever foi feito com um silenciador. Max, o eletricista do campo, improvisou uma luz para alertar se os guardas se aproximassem. Os prisioneiros imprimiam o suficiente para suprir as testemunhas de Jeová no noroeste da Alemanha. De setembro de 1939. As forças armadas alemãs invadem a Polónia. O mundo começa o sangrento mergulho na guerra total. O governo nazi não tolera objetores de consciência. Heinrich Dickmann e o seu irmão August estavam em Sachsenhausen. A SS tentou uma nova tática de pressão sobre as testemunhas de Jeová. Pouco depois da guerra arrebentar em 1 de setembro, nós, as testemunhas de Jeová, tivemos de reunir-nos na entrada. August Dickmann hatte den Militärdienst verweigert. August Dickmann tinha-se recusado a prestar serviço militar. E Baronowski, o comandante cuja alcunha era Troncudo, pediu a Himmler que confirmasse a sentença de morte. O pedido foi deferido. E os presos construíram um muro enorme para as balas. Todos do campo estavam reunidos. Só quero mencionar que o comandante fez um discurso antes do fuzilamento. O microfone estava mais ou menos ali. Lembro-me bem do que ele disse. O prisioneiro August Dickmann não se considera cidadão do Reich alemão, mas do Reino de Deus. De repente, um membro da SS apareceu de entre os barracões com August Dickmann e o levou até ao muro. August ficou em pé na frente. E nós, uns 300 irmãos, ficamos em pé no máximo a 8 ou 10 passos dele. Ele ficou de frente para o muro e eram 7 membros da SS. Um oficial com o posto de Sturmbannführer, isto é, de 4 estrelas, deu a ordem de atirar. Com os tiros, ele caiu no chão. E o oficial da SS tirou a pistola e deu-lhe o golpe de misericórdia, como era o costume. August estava lá no chão. O comandante veio e disse: ok, quem assinar vai embora imediatamente. E quem não assinar será o próximo a ficar do lado dele. De repente, 2 irmãos deram um passo à frente. Disseram: não queremos assinar, já assinamos. Agora queremos retirar a nossa assinatura. Fui chamado para falar com o Troncudo. Ele disse: então, que lição aprendeu? Eu disse: sou e continuarei a ser testemunha de Jeová. Será o próximo fuzilado, disse ele. 5 meses depois, ele estava morto. E eu ainda estou vivo. As prisioneiras testemunhas de Jeová também foram pressionadas a apoiar o esforço de guerra. Muitas mulheres testemunhas trabalhavam numa sala de costura em Ravensbrück. Um dia, no rigoroso inverno de 1939, 400 testemunhas tiveram de fazer uma escolha. Fomos para fora e o comandante veio. Ergueu a mão e disse: quem não for costurar estas bolsas para os soldados, um passo à frente. Mal ele acabou de falar e o grupo inteiro deu um passo à frente.
A punição, 5 dias em pé no frio, sem se mexer. À noite, as 400 dormiam no chão gelado do bloco de punição. No fim do 5º dia, elas foram trancadas e postas em dieta de fome. Nós cantámos o tempo todo, citámos textos bíblicos umas para as outras, até que ficámos tão fracas que ficámos deitadas no chão, sem palha, sem cobertores. Depois Himmler veio ver as suas vítimas. Vocês estão a sofrer, mas nós estamos bem. Ainda não viram que o vosso Deus as abandonou? Nós podemos fazer o que queremos. E nós dissemos-lhe: o Deus a quem servimos pode salvar-nos, mas mesmo que Ele não nos salve, não serviremos aos senhores. Nisso, a porta fechou-se e ele próprio introduziu o espancamento como punição. Waltraud Kusserov foi levado a uma fábrica perto do campo de Oberems. Mostraram-lhe um enorme estirador para projetar bombas. Eu disse: não, posso desenhar flores e paisagens, mas nada dessas coisas. Expliquei-lhes que 2 dos meus irmãos tinham sido executados por se recusarem a pegarem armas. E agora, eu devia fazer essas armas? Não, não posso fazer isso. Em Wewelsburg, a solidariedade das testemunhas foi a salvação de 26 irmãos que estavam condenados a morrer em trabalhos forçados. Os 26 tinham recusado o serviço militar. A SS queria vê-los mortos. Os capos, os membros da SS enviados ao campo e outros prisioneiros que se deixavam usar para esse fim, espancavam-nos e obrigavam-nos a continuar a trabalhar. Alguns caíam sob o peso das pedras que carregavam e eram forçados a levantar-se de novo. O mais fraco dos 26 tornou-se agora o único alvo. Ele teve de empurrar em círculos um carrinho de mão cheio de pedras, muito pesado, no pátio, até desmaiar. Os outros presos recebiam ordens de deitar água nele até ele se reanimar. E começava tudo de novo. Na terceira vez, o preso não voltou a si. Pensando que ele estava quase morto, o comandante o empurrou com os pés até à parede do barracão. Assim que as luzes se apagarem à noite, nós puxámo-lo pelas pernas para fora da vista dos guardas. Fizemos-lhe massagens até ele se aquecer e demos-lhe algo para comer. Na manhã seguinte, ele estava novamente na fila. Nem sequer um deles morreu. Martin Niemöller, líder protestante e ex-prisioneiro, elogiou as testemunhas de Jeová num sermão. Os Bibelforscher foram para os campos de concentração às centenas e aos milhares. E morreram porque se recusaram a servir na guerra e a atirar em seres humanos. In den Jahren 1939 bis 1941. De 1939 a 1941, a SS perseguiu as testemunhas de Jeová com inimaginável crueldade. Usou todo tipo de tortura e tormento contra elas para acabar com as testemunhas de Jeová. Zeugen Jehovas zu brechen. No inverno de 1940-41, muitas vezes elas foram deixadas lá fora encharcadas, ao frio de 10 a 15 graus negativos. Muitas testemunhas de Jeová em campos de concentração não sobreviveram a esse sofrimento. Para dar só um exemplo, no período de 6 meses, entre 1939 e 1940, no campo de concentração de Sachsenhausen, 1 em cada 3 reclusos e estudantes da Bíblia, 1/3 das testemunhas de Jeová perdeu a vida. Outro método de tortura da SS era o poste. Martin, o marido de Gertrude, sofreu essa tortura e descreveu-lhe.
As mãos eram amarradas atrás das costas e a pessoa ficava em pé numa plataforma até ser presa de costas no poste. Então, a plataforma era retirada para que o corpo todo desabasse. Os braços puxados para trás das costas. E isso por 1 hora inteira. Com o país em guerra, a sentença de morte tornou-se a política oficial nazi nas cortes marciais. O que se tornou perigosíssimo para elas foi recusarem o serviço militar, porque depois de começada a guerra em 1939, isso significava que podiam ser condenadas à morte. Com base no artigo de fé que as testemunhas de Jeová querem obedecer a Deus mais do que aos homens, elas acatam o mandamento da neutralidade. Meu pai foi executado em 1939. Depois de ter sido convocado para o serviço militar e ter explicado a sua posição em 7 de dezembro de 1939. Depois, em março de 1942, o meu irmão, que tinha 21 anos, também foi executado por recusar o serviço militar. Na prisão em Brandemburgo, 2.743 homens perderam a vida. Passando por uma porta de metal, eles se deparavam com a lâmina da guilhotina ou com o gancho da forca. Havia 32 testemunhas de Jeová entre eles. Como exemplo, vou citar o nome só de uma: Wolfgang Kusserov. Wolfgang Kusserov, um jovem que se apegou resolutamente às suas convicções e não cedeu. Ele morreu aqui sem nenhum medo, com a absoluta convicção de ter vivido como devia. Um guarda da prisão disse a Josef Niklas que havia algo de diferente no modo como as testemunhas encaravam a morte. Outros prisioneiros resistem. Alguns até gritavam, dava para ouvir os gritos. Mas, disse ele, vocês vão para o patíbulo falando do reino de Deus até ao último momento. Horst Schmidt era uma das mais de 250 testemunhas de Jeová condenadas à morte. Ele e mais 2 homens estavam sentados numa cela do corredor da morte em Brandemburgo, aguardando a execução. Ouvimos um estrondo, o barulho de chaves e de portas que se abriam e fechavam com força. O guarda abriu a porta da cela. Chamou o primeiro para fora. Depois o guarda olhou a lista mais uma vez. Leu o nome do outro e disse de novo: para fora. Pensei, agora é a minha vez. Ele examinou a lista, olhou para mim e fechou a porta. É óbvio que desmaiei. Horst Schmidt escapou da guilhotina. A sua mãe adotiva, Emmy Ziden, não. Ela foi presa em Berlim-Plötzensee por esconder Horst e 2 outros objetores de consciência. Ela foi decapitada em 9 de junho de 1944. Uma rua ao lado da prisão recebeu o seu nome em sua homenagem. A maré da guerra tinha mudado. A queda do Terceiro Reich estava à vista. O som distante de artilharia dava esperança aos prisioneiros de que a liberdade se aproximava. Mas com as frentes nazis à beira do colapso, a SS tentou evacuar os campos e obrigou os prisioneiros a marchar para o oeste e para o sul. Josef Schoen esteve na Marcha da Morte para Dachau.
Eles batiam às portas com espingardas. Saiam, saiam. Foi o começo da Marcha da Morte. Eles disseram-nos: nenhum de vós será entregue aos inimigos. Isso queria dizer que seríamos eliminados antes. Quem perdia as forças era morto com um tiro. Este é o monumento comemorativo no local de outra Marcha da Morte. Junto com milhares de prisioneiros, 220 testemunhas de Jeová foram obrigadas a sair de Sachsenhausen. Esta não foi a única Marcha da Morte. Houve várias. No fim de abril de 1945, algumas testemunhas de Jeová do campo de Stutthof, no leste da Alemanha, junto com outros prisioneiros, foram forçadas a entrar numa pequena barcaça para cruzar o Mar Báltico. Aqueles 10 dias no mar foram horríveis e alguns, incluindo Martel Malinka, ficaram doentes a ponto de morrer. Ela morreu pouco depois da libertação. Estávamos mais mortos do que vivos. Não éramos seres humanos, nem parecíamos ser. No dia 5 de maio, 300 prisioneiros, 15 dos quais eram testemunhas, foram parar a uma ilha ao largo da costa da Dinamarca. As testemunhas dinamarquesas vieram a saber isso e correram ao seu encontro. Soubemos que eram nossos irmãos. Sabíamos o que tinham passado nos campos de concentração, que o tratamento recebido lá tinha sido horrível. Sabíamos de tudo, mas era a primeira vez que encontrávamos alguém que tinha estado num campo de concentração. Imagine-se o choque. Então, depois de algumas conversas, finalmente obtive permissão para subir a bordo. Devo dizer que fiquei muito chocada ao vê-los. Nunca me esquecerei de como aqueles esqueletos ambulantes me abraçaram de pura alegria. Tínhamos febre tifoide, tínhamos piolhos. Eles nos abraçaram. Foi inesquecível, mesmo para essas irmãs. A SS em Wewelsburg planeava matar os 42 prisioneiros testemunhas antes de abandonar o campo. Porquê? As testemunhas sabiam onde a SS tinha escondido valiosas obras de arte saqueadas de toda a Europa. No frenesim dos últimos dias, 4 execuções fracassaram. Seríamos levados pela floresta que ficava perto dali, longe da frente de operações. E então deveríamos encontrar fogo de metralhadoras da SS para dar a impressão de que nos tínhamos deparado com a frente dos americanos. De repente, os aliados bombardearam Wewelsburg. Os guardas dispersaram. Max e 10 outros prisioneiros correram para abrigar-se na torre do lado norte do castelo. O irónico é que era o próprio lugar que Himmler sonhava que fosse o centro de veneração da SS. Nós nos escondemos neste local e a muralha de 3 metros de espessura nos protegeu. Esperamos até anoitecer. A SS tinha desaparecido e nós estávamos livres. Adolf Hitler muitas vezes apareceu como Deus diante de um mundo de tropas em Nuremberg, no campo de Zeppelin. Mas agora, as testemunhas de Jeová é que se reuniam nesse mesmo lugar. E Adolf Hitler estava morto. A união entre as irmãs e os irmãos, isso fortalecia-nos tanto. O nosso objetivo sempre era perseverar em todas as situações. Nunca pedíamos a Deus que nos libertasse. Pedíamos força para perseverar. Nada além disso tinha importância. O que importava era defender o nome de Jeová. Franz Wohlfahrt imaginava que seria executado como o seu pai e o seu irmão. Pensando na sua mãe, na sua noiva e em outras testemunhas de Jeová, ele escreveu um poema de despedida em 1944, ainda preso num campo nazi.
Resistirei na minha fé, apesar do mundo bradar e escarnecer. Resistirei na minha esperança de um tempo lindo e melhor amanhecer. Resistirei no meu amor, embora o mundo com ódio me retribua. Resistirei na minha lealdade, embora o mundo de desleais se constitua. Da palavra de Deus, o poder dos fortes emana, até dos fracos paladinos faz. Resistirei na graça de Deus, por mim nunca serei capaz. Resistirei embora me custe a vida, e se o meu fôlego acaso expirar, com o último suspiro ouvireis ainda. Resistirei, resistirei, resistirei. Estas palavras ecoam a determinação de milhares de testemunhas de Jeová, vivas e mortas, que resistiram ao ataque nazi.